Fala pessoal, tudo bem? David Oreste, aqui no canal do YouTube David Hermetismo, tá bom? Para quem não me conhece, eu já peço para que vocês também me sigam pelo Instagram, por lá vocês vão saber um pouco mais de mim. Mas resumidamente, eu sou tarólogo, né? Trabalho com tarô hermético, também trabalho com a numerologias, né? Dentro do atendimento a numerologia kármica, tá ok? Onde a gente consegue aí fazer um deslanche já do seu próprio autoconhecimento, né? Conhecer a fundo a si mesmo, procurar o seu hermetismo, o início, o fundamento da sua vida, né? O porquê de você estar aqui na Terra e o que você tem aí para complementar dentro dos valores, dentro da espiritualidade, num caminho junto à humanidade. Resumidamente, hoje eu vou iniciar aqui vídeos falando sobre hermetismo. E nada mais correto do que iniciarmos esse vídeo explicando o que é o hermetismo, né? O que para vocês é a palavra hermetismo? Hermetismo, pessoal, significa início, né? Início de algo, né? Início de uma mitologia, início de uma filosofia, início de uma história, né? O fundamento da onde iniciou. Por quê? Quando nós sabemos sobre o fundamento, né, como iniciou, dificilmente a gente vai se sentir enganado ou então enganado no sentido de eu não sabia que era assim. Sabe aquele momento que a gente acaba indo para uma determinada religião, chega lá, a gente gosta demais, mas aí o tempo vai passando e a gente vai vendo certas doutrinas, fala, mas eu não estou me acostumando com essa doutrina, com isso, com aquilo. Então é para isso que existem os fundamentos. E toda religião em si trabalha ali com doutrinas ou com fundamentos que devem ser seguidos. Então há a necessidade de você sempre saber sobre o fundamento. E para saber o fundamento, e se nós concordamos com aquele fundamento, não ficar naquele negócio também de que eu sigo porque eu sigo, porque você faz porque é assim que tem que ser. Para não ficar nessas palavras, é necessário você conhecer o início da história. Ponto final. É apenas sobre isso, tá bom? Então o hermetismo ele vai trabalhar o início, o fundamento de tudo, independentemente de qualquer coisa. E eu vou citar para vocês o hermetismo de algumas histórias necessárias, né, dentro do ciclo da humanidade. Aí eu vou citar para vocês um pouco sobre a própria África, tá bom? Então, como iniciou, de que forma veio, vou citar desde a época egípcia, tá bom? Até meados do século XV, XVI, para o cotidiano no dia a dia e como que houve a miscigenação da religião para o Brasil. Porque o foco objetivo é trazer para cá, né? Então, vou pegar a África, vou pegar também a mitologia judaica, tá bom? E dentro da mitologia judaica a gente vai ver também como iniciou ali de índice histórico e trazer para cá também. Pessoal, vou iniciar já agora aqui através desse vídeo falando para vocês sobre a mitologia africana, tá bom? A mitologia africana, ela tem um indício aí histórico de embasamento que conseguiu ser puxado através da Rainha de Sabá. Nós sabemos que a Rainha de Sabá, ela teve ali mais ou menos, até no livro da Bíblia, uma microcitação sobre ela, que foi mais ou menos no livro de Primeira Reis, onde ela foi conhecer o rei Salomão e eles tiveram troca de conhecimento. Troca de conhecimentos essas filosóficas, mitológicas e também através de magia, porque para quem estuda magia e também é ligado um pouco a Kabbalah, sabe que o rei Salomão ele tinha muito essa ligação, né, com o lado magístico, tanto que muitas pessoas acabam citando o rei Salomão como um rei, um mago, né, não apenas um rei, mas sim um mago, né, um bruxo. Para muitas pessoas o rei Salomão ele é um bruxo, até em específico. E a Rainha de Sabá, ela teve essa troca com o rei Salomão, tá bom? E o rei Salomão também teve troca de conhecimento, porque a Rainha de Sabá, ela era uma mulher de muito conhecimento, era uma rainha que ela tinha muito conhecimento. Então eles tiveram essa troca, ela retornou, né, para a África e ela passou para os sacerdotes da Etíope todo o autoconhecimento que ela tinha, e aqueles sacerdotes eles expandiram para toda a África o autoconhecimento,
africano, tá bom? E ali, isso foi mais ou menos na década, melhor, no século X antes de Cristo, século X antes de Cristo. E os conhecimentos mitológicos, filosóficos, religioso, espiritual da África, que iniciou no século X a.C., prevaleceu por 25 séculos, ou seja, aproximadamente até o século XV depois de Cristo, né? E durante esse tempo, os africanos eles tinham a sua mitologia, eles tinham, né, que através dos orixás, que eram seus ancestrais, eles cultuavam e viviam em paz. Era um país que vivia em paz entre eles. Eles cultivavam e viviam do fruto ali da vida, né, do fruto que eles mesmos plantavam, que eles mesmos colhiam, eles mesmos se alimentavam. Eles não tinham, vamos dizer assim, troca com nenhum outro país. Era um país 100% independente. Quando houve essa situação de verem que um continente, um país não, um continente africano, era um continente extremamente independente, então aquilo começou a meio que ocasionar uma certa inveja, né, do restante. A Europa, junto com todo o mundo, porque não foi apenas a Europa, foi o mundo inteiro, né, em todos os governos, todas as coroas, todos os reis, rainhas da época, resolveram falar assim no século XV depois de Cristo. Esse povo está muito bom, eles não têm troca com a gente, dificilmente eles vão querer ter troca, porque eles vivem muito bem ali, e a gente precisa dar um jeito e vamos escravizar esse pessoal. Então eles escravizaram o povo da África, né? Toda a nação africana foi escravizada para não ficar uma coisa pesada, né? Tipo assim, nossa, a gente está escravizando humanos, né? Isso pode não ser bem visto, né, perante a sociedade. Eles fizeram na época um compilado de um livro que eu não estou lembrado agora. Se eu lembrar, assim, eu vou pesquisar e vou colocar aqui o nome do livro para vocês, tá bom? E dentro desse compilado, deste livro, eles colocaram que estavam escravizando, né, aqueles homens africanos e mulheres africanas, né, aquela nação, porque aquela nação não tinha parte para com Deus, era uma nação que não tinha Deus. E a Igreja Católica Apostólica Romana assinou embaixo e foi a favor da escravização do povo africano, tá ok? A Igreja Católica foi a favor da escravização do povo africano. Havendo essa escravização do povo africano, que foi para todo o continente americano, europeu, também vem aqui para o continente americano, para a região do Brasil, né? Sendo o Brasil o Santos o primeiro, o Santos foi o primeiro, a Baixada de Santos foi o primeiro local onde o navio negreiros chegava, parava, e era dali que era espalhado os africanos para o restante do mundo. Nesse compilado, né, junto com a Igreja Católica, que foi feito falando que os pretos, né, as pessoas africanas não tinham alma, eram pessoas que não sentiam, não tinham distinção, então eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Eram animais irracionais, era como um outro animal qualquer, entendeu? Não existia ali um discernimento de espírito. Eles falaram que então os africanos, por não ter discernimento, eles iriam ser escravizados para que eles pudessem ter conduta, aprendessem a ter condutas corretas, e eles são, africanos são seres humanos que é considerado raça ruim. E vocês podem ver, não sei se atualmente no dicionário ainda mantém, mas se você pegar qualquer dicionário da época de 1990 para baixo, você vai ver que se você procura saber sobre raça, sobre a palavra negro, você vai ver que tem um significado coisa ruim. Por quê? Porque foi dito que os africanos eram uma coisa ruim, e o nome coisa ruim tinha como adjetivo a palavra negro, entendeu? E é aí que nasce a negritude. A negritude, na verdade, nasceu através da escravidão. Essa palavra negro nasceu através da escravidão, tá bom? E o que aconteceu? Como os negros foram todos obrigados a virar cristãos, ser batizados no cristianismo, seguir o cristianismo, a marra e a força, automaticamente eles vieram para
todo o continente americano, europeu, e o que aconteceu? Eles foram batizados, mas a fé prevaleceu dentro deles, gente. Porque fé, religião, espiritualidade é uma coisa que você aprende, é cultural. E a cultura deles, eles não perderam. Eles não poderiam mais realizar a cultura deles. Eles não poderiam mais ter o Deus deles, porque eles agora eram escravos. Então eles tinham que viver conforme os seus senhores mandavam, os seus reis mandavam, né? Agora, a partir daquele momento, eles tinham um novo rei, né? Um novo governo, e era de acordo com o que eles queriam, e não tinham mais uma vontade, porque você é escravo. Como não falava o idioma, não tinha nem como se comunicar, eles manteram ali durante muito tempo dentro de si a fé. Conforme foi nascendo, o tempo foi passando, né? Décadas e décadas foram passando, as mulheres iam engravidando, africanas iam engravidando, alguns próprios de casais, não casal, porque não existia um casamento, nada do tipo, mas eles se relacionavam e tinham, né, filhos, outros os próprios senhores, né, já que eram vidas que não tinham alma, não tinha nada, vamos cometer o ato do estupro, essa aqui é a verdade, e assim as mulheres engravidavam. Os recém-nascidos acabavam aprendendo a cultura de acordo com o país que eles estavam. Então, eles começaram a perceber que, na verdade, os negros, eles tinham alma, sim. Não eram pessoas animais, não eram animais irracionais. Eles tinham racionalidade. Então, a partir daquele momento, eles conseguiram compreender e aprender o que, né, o seu povo falava, os africanos, e conseguiram compreender também o que o povo, vamos puxar aqui para o Brasil, que o Senhor Yacinhá também falava. Então, eles tinham a compreensão. E foi passado via oralidade toda a fé da espiritualidade, né, dos africanos para os seus filhos. E assim foi constantemente durante décadas e décadas e séculos, vamos dizer mais, né? Foi assim durante séculos. E conforme se passou o tempo, né, eu vou dar uma, né, encurtada aqui, mais ou menos iniciou na década do século XV e foi até o século XIX a escravidão africana, tá bom? No século XIX, que foi em 1888, em 13 de maio, que houve a abolição, sendo o Brasil o último país que resolveu dar e aceitar a abolição dos negros, os negros tiveram ali a liberdade de expressão, podendo expressar. Porém, todavia, era uma falsa liberdade de expressão. Porque, na verdade, até os dias de hoje, ainda há muita problemática quando se fala de uma religião africana ou afro-brasileira. Ainda existe muito racismo religioso dentro das religiões afro-brasileiras. Mas eles receberam ali a oralidade, e através da oralidade eles começaram a espalhar o conhecimento, o autoconhecimento que eles obtiveram através dos seus ancestrais, né, daqueles com que eles conviveram até ali. O candomblé banto nasce através da mitologia Congo, tá bom? E traz toda aquela parte do voodoo, como também nasce o voodoo americano, tá bom? Que existe o voodoo haitiano, que é ligado aos loas, que são ancestrais também africanos, mas dentro de uma outra mitologia, que é a mitologia dos loas, tá bom? E existe no Congo a mitologia que traz também a parte dos orixás e também a parte do voodoo, tá bom? Que é o candomblé banto. Fora o candomblé banto, tem também o Gênesis Yorubá, que é a mitologia Yorubá, que conta como que iniciou o mundo, a Terra, através dos orixás, a narrativa dos Itãs pelos orixás, tá ok? E dentro dessa narrativa dos Itãs através dos orixás, nasce também o candomblé Queto, que é muito conhecido também dentro do Brasil, que daí nasce a religião Batuque, nasce a religião Xambá, nasce a religião Omolocô, até a Umbanda depois vem, mas a Umbanda ela vem da parte do candomblé da mitologia Yorubá, tá bom? E há um probleminha que depois nós vai ter que fazer o hermetismo da Umbanda para a gente poder compreender, porque muitas pessoas acham que a Umbanda nasceu através do cristianismo, e a Umbanda não nasceu através do cristianismo. A Umbanda também é uma religião afro-brasileira, assim como o candomblé, tá ok? Então eles todos bebem da água
Yorubá, da mitologia Yorubá. Não tem nada a ver esse negócio que a Umbanda nasceu do cristianismo ou do espiritismo. Isso também foi uma outra apropriação cultural, tá ok? Foi uma outra forma de uma apropriação afrocultural que o espiritismo realizou, tá bom? E conforme os negros, a partir daquele momento, estavam livres, eles começaram, então, de alguma forma, praticar os seus atos espirituais e religiosos. Então, eles começaram a procurar novamente a prática do fundamento. E ali nasceu o fundamento, onde teve o indício da religião candomblé, queto e também candomblé banto, tá bom? E também temos o jeje, nagô, aí nascem as outras tradições de candomblé e também nasce aí essas outras comunidades, como eu citei, que tem o Batuque, Xambá e o Omolocô, que também são religiões afro-brasileiras, tá bom? Então foi assim que dentro da parte africana iniciou todo o contexto de índice histórico. Iniciou lá com a rainha de Sabá, tá bom? Os negros viviam muito bem, obrigado, na África, até que veio a escravidão dentro do século XV, que prevaleceu até o século XIX, acabando em 13 de maio de 1888. Foi ali que acabou e é ali que se espalhou e teve os ensinamentos de um povo que durante muitos anos foram considerados negros e não puderam, negros no sentido escravos, tá bom? E no sentido que a palavra negro na época era visto com uma forma pejorativa como algo ruim. Então eles modificaram, transformaram, né, o tanto que até hoje existe dentro do IBGE a questão da etnia, raça. Se você for ver a palavra raça, ela só é utilizada dentro da escravidão. Né? A palavra raça ela só vem para poder deixar mais contextualizado a questão da escravidão, ou seja, discernir, modificar, tirar. Eu sou branco, eu estou aqui numa escala maior, ele é negro, ele tem que viver numa escala menor porque ele foi escravizado, né? Então, se tende ainda historicamente, culturalmente, dizer que se você nasce negro, você é um animal irracional, o seu déficit de inteligência vai ser menor, né? Então você vai ter um déficit maior de inteligência, você vai aprender menos, você tem direito ao menos pelo simples motivo de ter nascido com a pele retinta, ter nascido negro, né? Ou seja, você ainda, eles consideram até nos dias de hoje que o negro é uma coisa ruim. Ah, eu não considero o negro uma coisa ruim. Será? Né? Será que realmente dentro da sociedade que nós vivemos, eu não estou dizendo, pessoal, entre nós, o povo do dia a dia, que muitas das vezes tem uma convivência entre pretos e brancos no dia a dia, mas que são todos comedores de arroz e feijão. Estou falando da alta sociedade. Eu estou falando daqueles que realmente têm poder, aqueles que sabem o que estão fazendo e aqueles que oprimem uma população. E na hora de começar a subir e dar oportunidades, geralmente a oportunidade sempre vai vir para uma pessoa mais branca, que é um padrão social mais aceitável, e o negro sempre acaba ficando para trás. Isso não sou eu quem digo, é o próprio IBGE. Se você olhar o grau de pobreza, você vai ver que a maior parte está ligado à raça negra. As pessoas sempre desclassificam, não convidam, deixam de lado a partir do momento que você carrega uma cor de pele negra. Essa é uma verdade, não sou eu que digo, é o IBGE. Você pode entrar dentro dos cargos maiores aí, você vai ver que grandes cargos, né, de supervisor, coordenador, gerente, presidente, seja de empresas e companhia, está ligado a pessoas de pele mais claras, né, com um padrão mais europeu. Enquanto os negros sempre vão estar nos menores cargos possíveis da empresa, os menos visíveis, nunca tem um reconhecimento, o negro sempre tem que trabalhar 3 vezes mais para provar que ele é bom no que ele faz, né? Porque qualquer errinho que ele cometa, né? Pô, ele é negro, ele vai ser despedido, ele vai ser dispensado. Essa que é a verdade. E na maior parte das vezes eles não estão em cargos bons no sentido de coordenação e gestão. Né? Sempre se evita de colocar uma pessoa negra para lidar com o público até mesmo, né? Deixa a pessoa negra para trabalhar, fazer muitas das vezes tudo que é necessário de uma apresentação, mas na hora de apresentar sempre coloca uma pessoa branca, coloca uma outra pessoa ali
para dar essa representatividade. Agora que começou, né, que é uma moda, essa que é a verdade, e está se colocando mais as pessoas negras para poder fazer comercial de televisão, para se ter, mas isso existe também uma pessoa branca por trás de tudo isso que está ganhando o dinheiro, que está vendo, porque está havendo uma revolução, as pessoas estão tentando compreender e entender mais. Existem pessoas brancas que hoje sabem que eles são beneficiados sim pelo sistema, que eles nasceram já privilegiados e eles aceitam e deixam isso claro perante a sociedade, o que acaba meio que deixando desconfortável, vamos dizer assim, os brancos de elite, porque alguns brancos que não são elite, mesmo assim eles conseguem perceber que eles têm maior privilégio perto de uma outra pessoa negra. Essa aqui é a verdade. Conforme a miscigenação também de pele, a pessoa vai se tornando uma pessoa mais clara, tipo eu, né, que acabo sendo considerado aí moreno, que é negro do mesmo jeito, mas que perante a sociedade, principalmente na década de 90 para baixo, uma pessoa morena, eles não consideravam tão negro assim, você não é tão preto assim, você é moreno, né? Ou seja, eram a favor da miscigenação para que de alguma forma acabasse a raça negra. E dentro de tudo isso, gente, aconteceu o hermetismo. Então, o hermetismo e todo o fundamento que hoje nós temos aqui através das religiões afro e ameríndios, né? Daí o ameríndio cai da parte indígena, que houve ali meio que um encontro de contrapartida que também foi arrancado pela Igreja Católica, também se arrancou e se apropriou de toda a parte cultural ali afro-ameríndia, e fez o mesmo com o povo negro, o povo africano, tal que a nação africana sofreu a mesma coisa. Porém, todavia, como eles não tinham a preocupação dos africanos falarem com o povoado na época que iniciou a escravidão, por não saber o idioma, né, não saber se comunicar, eles não realizaram ali de início, eles não quiseram realizar a apropriação afrocultural da mitologia africana, né? A mitologia africana, ela praticamente se expandiu, se espalhou após a abolição da escravatura, porque daí os negros começaram a viver a sua religião, a sua perspectiva de fé, né? Então é onde nasceu as religiões afro-brasileiras, é assim que iniciou. E após isso ter acontecido, eles começaram a perceber que os negros, por muitas vezes, fizeram o sincretismo, né? Então eles viam ali uma proximidade de um determinado santo da Igreja Católica, eles iam lá e fazer o sincretismo, né? Ou seja, Jesus para mim não é Jesus, porque esse homem não fez nada por mim, ele não morreu por mim, que se tivesse morrido por mim, eu estaria salvo e liberto. Então, como ele não fez nada por mim, eu vou chamar essa estatueta aqui, essa imagem de Oxalá, né? E a mãe dele não vai ser a mãe dele, que aí é a mãe dele, mas para mim não vai ser a mãe. Para mim, a Santa Maria, ela vai ser o Xum, né? Porque eu preciso aqui ter a minha fé escondida, mas eu vou ter que gravar dentro de mim de forma da oralidade. Eu vou passando para os meus descendentes, para que um dia os meus descendentes se lembrem de mim. E se lembrando de mim, se lembrarão do meu Deus, se lembrarão da minha espiritualidade, e assim nós iremos andar sempre juntos. Então, o foco objetivo da África é a ancestralidade. Lembrando que a ancestralidade, ela vem de pessoas para pessoas, passando de descendência para descendência através da afro-oralidade, e de forma espiritual você honra a tua própria ancestralidade, né? E quando você se encontra dentro de uma religião africana, você está honrando seus ancestrais africanos, aqueles que de alguma forma foram apagados. Então, vai uma dica aí para você que faz parte de terreiro, seja candomblé ou umbanda, e vai procurar sobre os seus descendentes, né, sobre os seus ancestrais. Lembre que você é um descendente dele, então procure sempre saber na sua ancestralidade, né, na sua árvore da vida aí, o sangue africano, né, ou pessoas que muitas das vezes é apagada, né, às vezes existiu ali um vô, uma avó, um bisavô, uma bisavó que era negro, mas que a própria família fez questão de esquecê-los.
Quando você se lembra disso, você acaba cultuando a sua espiritualidade ligado à religião afro-brasileira, ou seja, que está ligado ao povo africano, tá ok? Então foi assim que deu o início de fundamento. É só isso? Claro que não. A gente vai fazer diversos outros vídeos falando sobre, mas eu vou dar aqui meio que um sumário, uma introdução, como eu acabei de fazer agora, do hermetismo africano. Vou fazer o mesmo agora no próximo vídeo com vocês, que é do hermetismo judaico, para que a gente também possa compreender. E após essa narrativa de vídeos, vocês vão conseguir compreender, então, quem está por trás de tudo isso, o porquê que existe essa religião que vive dando problemática. Por que as religiões elas acabam sempre se atracando uma com a outra? Então fica por aqui, não saia, tá bom? Continue vendo os vídeos para que a gente possa crescer juntos.